Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Que bom que você veio, que bom que você está aqui e que bom que você está aí cultuando ao Senhor conosco através da internet. O Senhor está recebendo esse culto e contemplando a tua oração, a tua adoração, teu louvor. Pode ter certeza que está chegando ao trono da graça. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Não cessemos de orar, de ler, de meditar em 2 Crônicas 7, 13, 14, 15, que é o texto que temos aqui em todos os cultos citados, e assim nós permanecemos até ver toda essa situação ser resolvida. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 6. Nós estamos aqui pela manhã de domingo, uma temática na nossa escola muito interessante, muito proveitosa para este tempo, e eu quero convidar você a vir na escola de oração, aprendendo com homens e mulheres que foram significativos em momentos que a história da humanidade, a história da nação, se fez necessário que alguém estivesse na brecha. No domingo passado aprendemos aqui acerca de Daniel, na escola de oração com Daniel. Como é que era a vida de Daniel e como ele foi significativo em 4 momentos. Ele passou por 4 reis. O ministério dele profético influenciou na vida de Nabucodonosor, do rei Sírio, Dário e Belsazar. E Daniel foi determinante pelo seu estilo de vida, pela sua vida de oração. E aqueles governos foram impactados com apenas um homem. E Deus, nesse momento, conta com apenas um. Lá em Ezequiel 22:30 diz que se o Senhor encontrar uma pessoa na brecha, uma pessoa, imagine se vários de nós entrarmos nesse propósito, entendendo a importância da oração. Então hoje pela manhã nós estivemos na escola de oração aprendendo com Jesus. Foi muito bom aqui o pastor José. Na semana que vem nós estaremos na escola de oração, se Deus assim nos permitir, aprendendo com 3 apóstolos, Pedro e João. Eles participam do primeiro momento da escola ali apostólica com Jesus, e como discípulos eles aprendem, eles passam a ter uma vida. A ideia é aprender como estes homens foram relevantes, e as mulheres também impactaram através da oração. E depois Paulo, que vem como um abortivo, assim ele mesmo se pronuncia, e foi significativo. Como é que era a vida de Paulo? E aí depois a gente vai estar estudando outros, como Esther e outros personagens aí. Pois bem, e à noite a gente também trabalha trazendo assim o mesmo assunto, no sentido da temática ser de forma bem massificada na nossa mente, porque o que nós precisamos nesse momento mesmo é de oração. Oração. Então nós vamos ver hoje, dando continuidade aí ao tema da manhã, e certamente, como falei a semana passada, estarei aqui fazendo menção, repetindo alguma coisa, e isso com a ideia de um reforço, e a gente assim está crescendo. Mas foi muito lindo aqui de manhã. Gente, Deus usou o pastor Josemar, e ele quando veio, ele disse, eu falei, hoje nós vamos estudar, de passar a palavra para ele, eu falei assim, nós vamos estudar, irmãos, estaremos aqui na escola de oração, com personagens dos personagens da vida. E quando ele pega a palavra, eu falo assim, meu Deus, a gente entra em cada um. E depois que a gente entra, que a gente vai ver onde é que nós entramos, e agora, como é que eu vou? Mas que bom, e não é nenhuma pretensão nossa, nem dele, nem da nossos diretores da beleza, esgotar, irmão, nenhum assunto com nenhum desses personagens, mas compartilhar. Só que realmente tem momento assim, e ele foi muito bem, muito feliz. O Espírito de Deus o direcionou
no livro que ele escolheu, que foi o livro de Lucas, e Lucas faz uma abordagem. A gente tem os 4 livros biográficos que vão falar da vida de Jesus, e Lucas, ele faz todo um trabalho científico, de uma pesquisa, e ele vai trazer os maiores momentos de Jesus, 9 citações de Jesus em oração, o certo está lá, e ele fez muito bem essa questão aqui. E além disso também, o texto básico que ele trouxe hoje foi o de Lucas 9, que fala exatamente do momento da oração ali, da transfiguração. Foi muito enriquecedor. Aqui na reflexão a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Mas vamos à leitura aí. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Então, na escola de oração, aprendendo com Jesus, nós vimos aqui hoje pela manhã, e vamos nessa noite estar falando de Jesus, oração como relacionamento. Oração como relacionamento é o assunto desta noite. Então diz assim a palavra: naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de... Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de... E passou a noite... E passou a noite dormindo? Passou a noite orando. Orando a quem? Orando a Deus. Verso 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Em o nome de Jesus Cristo. Ó Deus, vem alimentar as suas ovelhas, vem dar pasto ao teu aprisco. Meu Pai, tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado, as nossas falhas, converte-nos a ti, seremos convertidos. Deus abençoe toda a nação brasileira, toda a nossa geração, sopra nos 4 ventos do teu Espírito, ó Deus, e manifeste que tu és um Senhor, ó Deus, aquele que intervém, aquele que é poderoso para perdoar o nosso pecado, sarar a terra e abençoar toda a nossa geração, no nome de Jesus, amém. Irmãos, com esse texto a gente vê que é importante a oração antes de tomar qualquer decisão. É muito comum a gente pensar oração, a gente levar em consideração o assunto oração, quando no momento de angústia, quando no momento de aflição, quando no momento de necessidade, quando no momento de uma pane. Aí a gente passa a ter a ideia de oração como SOS, socorro, está precisando de um socorro, aí você logo vem alguns números na mente. Se é na área de saúde, o SAMU, ou se é de segurança, como a polícia, 190. E oração é algo para muito além disso. Para muito além de um momento de aflição, sim, você vai socorrer a Deus. Salmo 50, verso 15 diz: clama-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ainda hoje eu orei, finalzinho da tarde, por uma pessoa numa situação de angústia e fiz uso desse versículo: clama-me no dia da angústia. 3 expressões curtas e 3 ideias bem diretas. Clama-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, assim diz o Senhor. Então, queridos, a gente vai ver a oração como expressão de comunhão, oração como expressão de direção, de fortaleza, que vai trazer resiliência, oração como terapia. E em Jesus, a gente vai ver que nos seus momentos de alegria ele estava orando, seus momentos de tristeza ele estava orando, seus momentos de aflições ele estava orando. Antes de tomar decisões, ele orava. Mas Jesus não é Deus? Deus não estava em Cristo reconciliando consigo o mundo? Ele não é antes da fundação do mundo? Todas as coisas foram criadas nele, por ele. Todas as coisas vieram a existir, e sem ele nada do que existe jamais existiria. Não é assim que diz o texto lá em Colossenses 1? Logo você poderia pensar assim: então, que necessidade tinha Jesus de orar? O texto que aqui nós lemos
diz que ele passou a noite orando. Foi ao monte para orar e passou toda a noite orando. A gente vê aqui a necessidade de orar e tomar decisões. Antes de fazer a escolha dos discípulos. E a gente vê aqui o tempo de oração. Uma noite inteira orando. Uma noite inteira orando. Toda uma noite de oração. Isso nos diz muito. Irmãos, quantas decisões importantes nós tomamos na vida sem um nível de oração. E aí a gente não tem sucesso e depois vai reclamar da sorte, vai reclamar da vida. Esse momento aqui, queridos, é o momento que Jesus vai fazer a escolha dos 12. Mas será que ele, como Deus, não, na sua onisciência, não já sabia? Mas perceba que Jesus não só vai orar, passa a noite em oração, para nos dar todo um exemplo. Aqui é um momento importantíssimo para a sua vida, para o seu ministério e para todos nós. Porque aqui ele estava a escolher os 12 que iriam impactar o mundo. Aqui ele estaria a escolher aqueles que seriam o alicerce para a fé cristã, a base da instituição que seria estabelecida na terra, para jamais deixar de existir, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Então não é de qualquer homem, não é de qualquer jeito, não era de qualquer jeito. Você consegue entender a dimensão disso? A dimensão dessa escolha, o valor, e a gente vai ver que em Jesus, esse momento ele é bastante valorizado, ele é importante. Então, um relacionamento pautado na lógica do amor, pleno, total e absoluto. Esse é o primeiro passo da oração. A gente não pode ir para a oração simplesmente com uma lógica de pedido, de necessidades, disso, daquilo. Primeira coisa que deve estar na nossa mente, no que diz respeito a um relacionamento com Deus, porque a oração é relacionamento, não é um monólogo, é um diálogo. Mas a primeira coisa que deve nortear esse relacionamento é o que pauta esse relacionamento. Quais são os princípios norteadores desse relacionamento? É o amor. É o amor. O amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Ele. Relacionamentos saudáveis e duradouros exatamente são aqueles que têm o amor como elo. São aqueles que têm o amor exatamente como base. Somente o amor como base, como elo, pode fazer com que o relacionamento seja prazeroso, seja profundo, seja saudável. E quando você pensa em oração, a gente está pensando em relacionamento. É esse assunto que eu quero tratar aqui com os irmãos. Ver como Jesus tratou a oração como um relacionamento com o Pai. E é um relacionamento na lógica do amor. Relacionamento na lógica do amor. Então, oração é isso. Na escola de oração, nós aprendemos com Jesus. Aprendendo com Jesus, a gente pode ver aqui muitas coisas. Um relacionamento para além do diálogo. Não é só chegar e conversar com Deus. Aleluia! Em Jesus, nós aprendemos que este relacionamento com Deus na oração, ele está para além de um diálogo. Ele vai para a intimidade. Você pode dialogar com qualquer pessoa. Desde aquele que vende ali um coelho, ao gerente de um banco, desde um negócio simples,
a comprar um cheiro verde, a fazer um negócio de altos valores. É um diálogo. Embora valor diferente, mas é um diálogo. Uma coisa é um diálogo corriqueiro, do dia a dia. Outra coisa é um diálogo para além, que te leva a uma intimidade. E o relacionamento de Jesus com o Pai em oração é um diálogo para a intimidade. Irmão, isso aqui é muito gostoso. Porque, veja bem, estou falando que o primeiro ponto é a gente ter o amor como a lógica desse relacionamento. Segundo, aqui você já vai ver agora o que é esse relacionamento de amor, mas para uma intimidade. Oi, irmãos, é que agora me permite dizer uma coisa a vocês. Se isso não acontece com você, passa a desejar a partir de hoje. Desejar estar com o Senhor. Desejar estar com Deus. É diferente de você se encher de problema, de assunto que já tem. E eu tenho que levar para Deus na oração. Não! Todos nós temos problemas. Mas quero que você entenda a oração como essa lógica de amor e como esse diálogo, esse relacionamento para além de diálogo que te propõe um relacionamento de intimidade. E aí você ter saudade do Pai e dizer assim: eu quero estar com o meu Pai. Eu quero ir ao monte para estar com o meu Pai. Eu quero vir à igreja para estar com o meu Pai. Os irmãos que oram aqui comigo pela manhã, há 13 anos, que vai fazer 13, viu, pastor? Agora esse ano. É 13 anos aqui em Itapetinga. Eu sempre falei, irmãos, não é uma campanha aqui de manhã, de segunda a sexta. Não é uma campanha. A oração proposta por uma lógica de campanha, 7 dias de 3, é uma campanha que tem uma finalidade. Não. É uma consciência de que necessitamos estar com Ele. É o amanhecer com Deus. Ao alvorecer com Deus. Estar com o Senhor. Eu venho para cá. Nós viemos para cá pela manhã para estar com o Senhor. Para se banquetear com o Senhor. Irmãos, é diferente. É diferente. Claro que tem os limites, claro que tem necessidades. Mas olha a lógica. Diferente. E a gente vê isso em Jesus, esse prazer de estar com o Pai. Esse prazer de estar com o Pai, independente do ambiente, mas estar com o Pai. Então o relacionamento que Jesus tem com o Pai em oração é um relacionamento que nos faz perceber isso com muita clareza, que é um relacionamento prazeroso, de amor, de intimidade. Então é uma oração para além da formalidade. Tenho que orar com a impostação de voz, eu tenho que orar assim, com estas palavras, com esse tempo. Não, uma expressão do coração para o coração do Pai, numa lógica de amor, de intimidade e de querer estar com Ele. Não apenas interesses outros, mas em estar com o Senhor. Um relacionamento, na verdade, é experimental, vivencial, que tem como ápice a glorificação, a transcendência. Foi exatamente o que nós vimos aqui hoje pela manhã, na ministração que o pastor trouxe. Em João 17:1 diz: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Que a gente tem Jesus orando por Ele mesmo, orando pelos discípulos, orando
por todos nós. João 17 é lindo que a gente vê ali. Então a gente vê ali um relacionamento que leva para uma transcendência, para além dessa dimensão terrena, que nos transporta da terra para os céus. E a gente viu aqui, não é, com a ministração da manhã, quando o pastor ministra aqui em Lucas 9, ele inclusive trazendo o significado dessa palavra transcendência, né, porque ali acontece, foi uma experiência transcendental, houve a transfiguração do rosto de Jesus, suas vestes, daquele monte, a glória de Deus desceu naquele lugar. E aí nós falamos aqui, parabenizando o pastor, como o Espírito de Deus lhe conduziu com a leitura do texto básico do livro, e que esta glorificação, esse momento em que ali acontece com Jesus, em que eles são transportados, ali uma transcendência, isso é o ápice da oração. Jesus tinha à frente um enfrentamento. Qual era o enfrentamento? Ele tinha cruz. Como também na oração de Getsemane. Seus momentos difíceis estavam lá em oração. Mas na oração nós somos levados a esta dimensão transcendental, que transpõe esta dimensão terrena de sofrimento, de angústia, de dor, e nos faz apontar para o nosso alvo final, para a eternidade. Ali Jesus vivenciou com Moisés, com Elias, e o texto deixa claro, mostrando que é no futuro, um destino para todos nós. Mas foi algo tão glorioso e tão gostoso, que a reação dos discípulos foi o quê? Permite que façamos 3 cabanas, porque ali estava gostoso demais. E quando nós somos levados na oração, chegamos a este ápice, esta vida terrena deixa de existir, esses prazeres terrenos deixam de existir, porque nós somos projetados para uma outra dimensão. Não que esses problemas não existam, mas a gente é levado para uma outra dimensão. Que bênção! Transfiguração, mudança de aparência, que ocorre de dentro para fora. E somente através da oração isso pode acontecer. O professor explicou aqui muito bem de manhã. Ele sobe ao monte para um propósito. Sua aparência transformada, seu rosto transfigurado, suas vestes resplandeceram de brancura. Então a oração nos leva a experiências transcendentais, perto dos seus companheiros, mesmo com sono. A Bíblia diz aí no verso 30 e 32 de Lucas 9, mesmo com sono, conservando acordados, viram a sua glória, e os 2 varões com ele, que com ele falavam, Moisés e Elias, viram a glória do Senhor. A vida de oração de Jesus, registrada por Lucas, nos leva a entender a importância disso, que a gente precisa ter essa oração que nos faz chegar a essa dimensão. Depois de acessar a transcendência pela oração, o discípulo não queria outra coisa senão fazer as 3 tendas e permanecer ali, como falei. Na dimensão aqui alcançada, todos os outros prazeres fugiram, deixaram de existir. O gozo deles agora era estar ali, permanecer ali. Irmãos, aqui a fome some, a sede some. Essas coisas que é do corpo terreno e físico desaparecem. Talvez você vai entender porque ele ficou 40 dias lá no deserto, orando e jejuando, sem comer e sem beber. Você vai ver, isso também acontece com Moisés. Porque numa dimensão dessa, com Daniel, com outros personagens de muito tempo de oração, é algo que é elevado numa dimensão assim. Os prazeres relativos ao corpo carnal terreno perde, desaparece, quando o espiritual é levado na dimensão transcendental do relacionamento e oração.
Quantos dias sem comer e beber ele passou? A glória que sustenta, a presença que alimenta, a presença que satisfaz. E Jesus disse em uma outra ocasião, Mateus 6, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. Mas a gente às vezes está na oração e gasta todo o tempo de oração por coisas banais, terrenas. O que ocupa os nossos temas de oração? Quem que ocupa a nossa agenda de oração? Faz aí uma reflexão. E se possível anote, se perceba na sua vida de oração. O que ocupa? Quais são os temas, os assuntos que ocupam a sua agenda de oração? Para e reflete, observe se não são coisas, na sua grande maioria, terrenas. Talvez até estamos orando muito, mas por quais assuntos? Por coisas terrenas que vão ficar aqui. Precisamos, irmãos, ter uma agenda de oração, assuntos pautados com Deus, que estejam muito mais para além da terra, para a nossa vida com Ele, para valores eternos e não terrenos. A nuvem ali se envolveu e ouve-se a voz do céu. Na oração a gente ouve a voz de Deus. Você não pode falar. O Senhor é o Deus que fala. Não se dê por conta levantar da oração sem ouvir Deus. Quando você estiver orando, pare também para ouvir, seja educado. É até uma questão de educação. Você só fala. Para ouvir. Escuta. Silencia o coração. E vê o que o Senhor tem a falar. Você lê a Bíblia, para ouvir o que a Bíblia está falando. O que Deus quer falar através daquele texto. Porque o Senhor nosso Deus é o Deus que tem boca e tem olhos e vê, mãos e apalpa, pés e anda. E ali ouviu-se a voz que dizia: este é o meu filho, a ele ouvi. Não é mais hora de ouvir Elias, não é mais hora de ouvir Moisés, agora é o meu filho. Vocês precisam ouvir o meu filho. E os discípulos entenderam que precisavam ouvir Jesus. A voz do alto, a voz do céu, a direção vem do céu. E na oração a gente tem, irmãos, o ouvido para ouvir a voz do céu e não a da terra. Quando nós nos prostramos em oração, é para ouvir a voz do céu. Não é da terra, é a do céu. Porque a direção vem de lá. Então Jesus ele sai dali pronto. O discípulo desce dali também pronto. E ele aí passa a ter toda a condição de fazer os seus enfrentamentos. Toda a condição de fazer os seus enfrentamentos. Que lindo, que maravilha, que bênção. Que bênção, não é verdade? Com Jesus, na escola de oração, nós aprendemos um relacionamento que expressa pertencimento. Jesus sabia que ele era do Pai. Pertencimento. A gente tem que ir para a oração entendendo que nós somos dele e que ele é nosso. E desde quando Deus estabeleceu a tenda, a igreja, e ele disse que ele estaria no nosso meio, ele disse: eu serei o vosso Pai, vós sereis meus filhos. Eu serei o vosso Deus. Vós o meu povo. Você vai ver isso em Deuteronômio, você vai ver isso lá em Levítico, você vai ver isso lá no 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver isso no Salmo 100, verso 3. Diz que nós somos o seu povo, ovelhas do seu pastoreio. Somos dele.
ovelhas dele. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27, 28, 29 e 30. As minhas ovelhas, ele fala minhas ovelhas, ele fala minha igreja. Ouve a minha voz, eu as conheço, lhes dou vida eterna. Ninguém jamais as arrebatará da minha mão. E o lindo é que o versículo 29 diz assim: de Deus que nos deu para Ele. E Jesus dá um grande valor a nós, como uma dádiva, como um presente de Deus, como algo que o Senhor nos deu a Ele, para Ele cuidar. E Ele fala da grandeza, dessa grandeza, de pertencermos a Ele, de estar nas suas mãos, porque fomos dados pelo Pai para Ele. Em João, no capítulo 10, o verso 29, Jesus deixa isso bem claro. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Aquilo que Jesus recebeu do Pai, Ele tem como algo grandioso, maior do que tudo, foi dado pelo Pai. Você tem algo na sua mão que você tem como de grande valor? Assim somos nós nas mãos do Senhor. Lá em João 17, quando Jesus vai orar, Ele expressa isso. Sabia? Também falando dessa ordem de grandeza. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. E Ele vai expressar isso falando desta grandeza, dizendo: já não estão no mundo, verso 11, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus pede por unidade, Jesus pede por proteção, por cuidado. Eu guardei, eu protegi quando eu estava com eles, guardei-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Perceba o zelo de Jesus com aquilo que ele recebeu, o cuidado. E aí Jesus pede para que a gente seja feliz como ele era feliz, que eles tenham um gozo completo, uma alegria completa. Pede para que sejamos santificados pela palavra, e por nós ele também se santificava. E ele nos envia como também ele foi enviado. E roga ao Pai que nos glorifique como também ele foi glorificado. Que lindo! Então a gente vê aqui uma ideia de pertencimento e de cuidado. E depois aí Jesus Cristo diz assim: olha, aquele que me deu, ele vai falar desse presente como algo grande, importante. E Jesus vai dizer que não seremos arrancados jamais, nem das mãos dele e nem das mãos do Pai. Nem das mãos dele, nem das mãos do Pai, nós seremos arrancados jamais. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Ele fala assim: olha, eu e o Pai, nós somos um. 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 Jesus está falando aí desta unidade. Ele e o Pai sendo um em unidade, sendo um em essência. Somos um. Então a gente vê que nesse relacionamento de Jesus com o Pai havia um entendimento, uma ideia, um sentimento de pertencimento. Então quando você for orar, leve isso em consideração. Lembra da oração do Pai Nosso? Meu Pai, Pai nosso que está no céu. É o teu Pai, é o teu Deus. Você é ovelha dele, sobre os cuidados dele, sobre o pastoreio dele, pertencente a ele. Mas aí vai
vendo essas coisas, isso tudo dificulta, porque a incredulidade ganha campo, sabia? Se você vai orar, você vai pela lógica do amor, da intimidade, do pertencimento, já vai mudando tudo. Mas não, aí vai orar com dúvida, não sei. Aí vai ficar como a onda do mar. Não sabe quem é, não sabe quem ele é, não tem consciência da sua identidade. Então Jesus traz para nós toda essa convicção. E nós somos comprados por Ele, pelo seu sangue. Está lá em 1 Pedro 18, 19, está lá em Apocalipse 5, 9 e 10. Então você pode dizer, eu queria que você repetisse comigo: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. O Senhor é o meu Deus. Amém? Nós temos um dono. Do Senhor os céus, a terra, o mundo e tudo que nele há. Eu sou do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, é do Senhor. Se valorize. A gente vê em Jesus essa expressão de um relacionamento que expressa valorização, honra, gratidão. As orações de Jesus, queridos, expressam gratidão, expressam honra. Veja lá Mateus 11, 25, 27. E aqui Jesus vai falar a palavra, a expressão Pai. Várias vezes ele vai expressar Pai. Ele diz assim, Mateus 11, 25. Graças te dou ao Pai. E esse momento é lindo. Porque Jesus está contemplando que as pessoas que se achavam sábias, inteligentes, poderosas, elas não conheciam o Senhor. E a sabedoria terrena, humana, ou às vezes até maligna, é terrível. A boa sabedoria que vem. E Jesus diz assim, graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi assim do teu agrado. Verso 26. E aí depois ele torna a expressar a palavra Pai no seu relacionamento e diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Que bênção. Tudo foi entregue por meu Pai. Na sexta-feira, nós falamos aqui em Isaías 41. E ali em Isaías 41, versículo 6, nós falamos um pouco do contexto do versículo 41, verso 10, que diz: não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei, te sustentarei com a minha mão direita fiel, com a minha destra fiel. E aí os versos anteriores, o texto fala assim do Deus de Abraão, que foi amigo de Deus. Então, Isaías, sendo usado por Deus para motivar a fé do povo hebreu, o povo judeu, está dizendo: olha, não temas, não fique com medo, como está no final, fique comigo. O Senhor está dizendo: não temas, porque eu estou contigo. É Deus dizendo que está conosco. Não te assombres que eu sou o teu Deus. Aí Deus vai falar três coisas que Ele pode fazer. E três coisas que nós necessitamos. Nós precisamos de sermos fortalecidos, porque é do homem enfraquecer. É do homem enfraquecer mental, físico, espiritual, social, intelectual, financeiro. O homem, a vida não é linear, ele tem suas fragilidades em todas as dimensões, mas é de Deus o fortalecer. Aleluia. O homem precisa de ajuda, e Deus é o nosso ajudador. O homem precisa de sustento, quem nos sustenta é o Senhor, e Deus é o nosso sustentador.
Mas ali ele faz, depois ele fala, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, que muitas vezes assim a gente se sente. Mas esse povozinho, esse vermezinho, em Deus, ele faz trilho novo, cortante de dupla lâminas, capaz de destruir uma montanha. Você imagina aí um trator com a lâmina ali cortando uma montanha. Traz rios no deserto. Mas o que eu quero destacar aqui é que ali eu falei na sexta-feira de que Isaías está estimulando o povo a crer nesse Deus, lembrando do relacionamento de Deus com Abraão, que era um relacionamento de amigo. Abraão como amigo de Deus. Porque a lógica de filho é só a partir do Novo Testamento. A lógica de filho é só a partir de Jesus, que ele é o primogênito do Pai. E por meio de Jesus nós nos tornamos filhos por adoção. E na condição de filhos, aí irmãos, você poder desenvolver um relacionamento com esse Pai que é poderoso. E olha quantas vezes nós estamos impedindo e vendo aqui Jesus nessa lógica de relacionamento com o Pai. A lógica de relacionamento com o Pai é diferente da lógica de Senhor e servo, de Criador e criatura, do santo e o pecador, do imortal e o mortal, do Criador e a criatura, que todos são lógicas de relacionamento que não estão erradas. Mas na lógica de pai e filho há intimidade. E aqui destacando a questão da ação de graças. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste as coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então o Filho revela o Pai. E o Pai revela o Filho. O Pai nos entrega para o Filho. E no Filho a gente conhece melhor o Pai. Porque Jesus é a expressão da divindade. Em Jesus a gente conhece o Pai. Lembra de Filipe? Mostra-nos o Pai, se nos basta. Há tanto tempo eu estou convosco que não é pela religião que a gente encontra Deus. A palavra religião, o significado da palavra religião é realidade. Mas pensa aí, o homem perdido tentando se conectar, se ligar, nunca vai conseguir. Mas diferentemente, por Jesus, diferentemente da religião que é uma tentativa de ligar o homem com Deus, Jesus é a resposta de Deus para conectar o homem com Ele mesmo. Em Jesus você tem Deus reconciliando consigo o mundo, está lá em Coríntios 5. Verso 18 diz que Jesus, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Reconciliando consigo o mundo. E Ele nos deu esse ministério da reconciliação para nós fazermos o mesmo. Verso 19 de 2 Coríntios 5. O 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Por meio de Jesus nós somos conectados, reconciliados. E Ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E aí, pela oração, a gente vê Jesus nessa intimidade, nesse relacionamento. E aqui, irmãos, uma outra coisa bastante importante que a gente vai ver aí, atribuindo esse valor que nós já falamos, atribui valor, atribui gratidão, atribui honra,
Uma coisa interessante também que a gente aprende com Jesus aqui, um relacionamento dele com o Pai em oração, é o relacionamento que não cabe outros. Deus, desde sempre, Ele disse que nunca aceitou outro nesse relacionamento nosso com Ele. Deus não aceita idolatria. Deus não aceita a gente se relacionar com Ele e com outros deuses. E outros deuses aqui não se limitam apenas a ídolos, imagens de esculturas, espiritualidade de outras, mas o dinheiro às vezes pode ocupar, um bem pode ocupar, pode se tornar um Deus. E uma coisa que nós vimos aqui, que Jesus passou a noite em oração. A gente percebe aqui uma comunhão, uma preparação, antes da escolha, antes da tomada de decisão. Isso requer? Então, em que a gente gasta mais tempo hoje? Como entender que a oração é algo importante, a gente precisa ter tempo com Deus, e se a gente não ora 5 minutos, não estou dizendo que a oração de 1 minuto não vale. A oração de segundos vale. Eu já tive a oração de milésimos de segundos. Maior estava conosco, quem mais estava? Fabiana e a irmã Nélia, numa viagem, em que eu iria pregar num evento estadual de senhoras. E depois de Vitória da Conquista, uma carreta saindo, entrando na pista, uma outra vindo. A gente estava em cerca de 80 por hora e fui no freio, mas era só escorregadio e foi no fundo da carreta. E na hora, só deu tempo, veio na minha mente assim, ó, 3 caixões. Eu nem pensei em mim, lembrei delas. Veio na minha mente assim, rapidamente assim. Meu Deus, eu tirei essas irmãs, esposas, mães de suas casas e voltar aos caixões. Rápido, fração de segundo. Eu dei um grito. Deus, as irmãs, Senhor. Veio na minha mente, no meu espírito, Salmos 18, que fala: clamei por socorro ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então, não importa a circunstância do momento, a oração de milésimos de segundo vai ter efeito, pode ter certeza disso. Mas o que eu quero falar aqui é do prazer de orar, de estar, de ter tempo, de separar tempo para estar aqui com o Senhor, de dar importância a isso, de valorizar. Por que eu estou colocando isso nesse ponto? Porque a gente fala de idolatria e aí de repente a gente não dispõe de tempo porque a nossa agenda não cabe tanto Deus assim. Porque ela é ocupada com muitas outras coisas, muitos outros afazeres. E aí alguém vai e diz: não tem tempo para orar. Porque quando você para orar, Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Eu falei aqui na sexta de Isaías 41:10, quando diz assim: o Senhor diz: não temas, eu estou contigo. Aí nós falamos aqui dele. Quem é esse que está dizendo que está conosco? Depois ele diz assim: não te assombres que eu sou o teu Deus. Quando ele diz eu sou o teu Deus, o que é que Deus está colocando na nossa mente? No nosso imaginário. No imaginário, na questão simbólica. O que está quando se fala assim: eu recorri a Deus? Você está recorrendo àquele que pode, aquilo que você não pode. Você está recorrendo à divindade, aquilo que você é impotente e que Ele pode. Aquilo que você não sabe e Ele sabe. Aquilo que você não tem e Ele tem. Aquilo que você não é e Ele é. Então quando Deus está dizendo: eu sou o teu Deus, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que tem o que você não tem, que sabe o que você não sabe, que pode o que você não pode. Então, queridos, relacionamento de Jesus com o Pai, a gente aprende
que precisamos entender que não cabe outra, a gente precisa ter prioridade, a gente precisa ter tempo. E não devemos provocar a ira ao Senhor, como diz Paulo aos Coríntios. No relacionamento com Deus, em Jesus, a gente aprende que Ele é também sacrificial. Percebemos isso quando Ele está no Getsêmani. E a angústia ali foi angústia de morte. Ao ponto de Jesus rogar por 3 vezes, repetindo a mesma coisa nessa oração. A Bíblia diz que ele repetiu a mesma coisa 3 vezes. E ele chega a dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas afinal é como? Não seja feita a minha, mas a tua. Ei, na oração a gente tem que estar lá com Isaac, no sacrifício. Na oração, entendendo que somos dele, a gente tem que estar pronto. Abrir mão das nossas vontades. E é isso que consiste o Salmo, quando você diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu. Primeiro precisamos agradar a Deus. Segundo, agradar a Deus. Terceiro, agradar a Deus. E pode ter certeza que Ele vai conceder o desejo do seu coração. Mas nosso coração precisa estar inteiramente nele e para Ele. Então, o relacionamento de Jesus com o Pai em oração é um relacionamento que nos ensina entrega, sacrifício, e na oração precisa haver entrega, precisa haver sacrifício. Lá em João 6 ele disse: eu não vim do céu para fazer a minha vontade. Significa dizer que Jesus tinha sim sua vontade própria, mas abriu mão para que fosse feita a vontade do Pai. Então a gente aprende com ele sim aqui. Oração com Jesus, de Jesus com o Pai, é uma oração sacrificial. E olha, irmãos, cada momento Jesus sempre estava ensinando os seus discípulos. Nesse momento aí mesmo, além do Getsêmani, ele fala assim com o discípulo, ó, Lucas 22, 40, 41, 42, ele diz assim: orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Olha que interessante. Oração antecipando. O 41 diz que ele orava de joelho. De joelhos, Jesus orava. É interessante esse detalhe. Você diz assim: Jesus orando de joelho. Pensei, você consegue imaginar? Jesus de joelho orando? Claro que Deus ouve a oração deitado, Deus ouve a oração em pé. E aí tem gente que por isso, Deus ouve a oração deitado, e fica lá. Cuidado, pode ser preguiça, viu? Desleixo. Se você pode se prostrar, se prostra. Com temor, com rendição, com humilhação, com dependência. O texto diz que de joelhos, no verso 41 de Lucas 22, ele orava. Verso 41, e no 42 diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não seja a minha vontade, e sim a tua. Isso nos faz lembrar que iremos estudar sobre ele no próximo domingo. Um dos personagens a ser estudado aqui é Paulo. Paulo aprende com Jesus. E Paulo fala em Gálatas, no capítulo 2, verso 19 e 20, assim. Paulo diz: a fim de viver para Deus. Olha bem, a fim de viver para Deus. Vou repetir: a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo
vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está vendo que este Deus amou, que Jesus amou, que houve entrega. Então Paulo está agora trazendo um entendimento de uma vida de entrega, de crucificação, de rendição, em que o prazer dele não é nesta vida, deste corpo terreno e carnal, mas é um prazer que consiste pela vida espiritual. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe essa ideia de você chegar assim e dizer: Senhor, eu sou teu, que eu seja uma expressão do teu amor, que eu seja uma expressão do Senhor. Irmãos, e é isso que Deus quer da gente. Veja que a bênção sacerdotal diz que o Senhor vos abençoe e vos guarde, faça resplandecer sobre vós o seu rosto, sobre vós levante o seu rosto. O que é ser cristão, irmãos? Ser cristão é não viver a nossa vida, mas viver a vida dele. E se nós não tivermos esse entendimento como Paulo trazia, de uma vida de entrega, de renúncia, de crucificação no dia a dia, como ter isso na oração? Se a gente não tem no dia a dia. Aí a gente vai para a lógica de oração só como a sociedade de consumo. Sociedade de consumo. Só quer consumir de Deus o que Ele tem a oferecer. E aí muitos abraçam a fé e vêm à igreja e até servem, mas não é tendo Deus como um fim, é como um meio para adquirir o que quer. E aí vai dar o dízimo, vai dar oferta, vai vir um culto, vai usar da fé, vai usar da oração, mas o Senhor não é o fim. E a gente precisa ter uma ideia de que nós pertencemos a Ele, que somos dele. E quando formos à oração, trazer todo esse sentimento, trazer todo esse entendimento. Oração é entrega, oração é renúncia, oração é expressão de entrega e renúncia. Jesus na cruz, Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É outra oração dele de entrega. Jesus orava com convicção de que o Pai lhe ouvia. Tem gente que até ora muito, sabia? Tem gente que até jejua, só falta estourar, grudar. Estão na coluna, mas não creio que está sendo ouvido. O que está adiantando isso? O que está adiantando? Vai adiantar você estar falando, deixando que Ele não está te ouvindo. Jesus, nesse relacionamento de Jesus com o Pai, a gente vai ver que Jesus tinha convicção de que o Pai lhe ouvia. Isso trata a fé, questão de crer, né? É depositar a fé, a confiança. Em João 11, 41 e 42, Jesus, primeiro Ele dá graças. Pai, te dou graças porque me ouves. Sempre me ouviste. E aí Jesus expressa não só a gratidão, mas expressa a sua convicção de que o Pai estava a lhe ouvir e a lhe responder. Jesus orava com um sentimento de gratidão, convicção de que o Pai daria a resposta. E Ele fala alto e Ele diz para que todos dissem. E Ele manda Lázaro sair, Lázaro sai. O maior dos relacionamentos, irmãos, é o relacionamento com Deus. Então a gente precisa dar prioridade, disponibilizar tempo, valorização. Tiago Brunet, ele em seu livro, especialista em pessoas, ele apresenta soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Então ele fala sobre as 3 esferas da amizade. Isso aqui é interessante. Quem vai ver
no relacionamento de Jesus com o Pai, uma amizade. E esse irmão, escritor, pregador, teólogo, ele tem alguns livros dele interessantes. Esse livro de Cristo estava lendo, ele traz inclusive um gráfico assim, muito interessante, falando aí da esfera, essas 3 esferas de amizade. Aí ele fala da primeira esfera, os íntimos. E ele fala de uma outra esfera da amizade, daqueles que são necessários. Ele está falando, veja que ele está falando de pessoas de vários níveis de difíceis relacionamentos. Mas ele aqui não vai descartar ninguém, mas vai estabelecer limites nesses relacionamentos. Uns com limite de intimidade, outros com limite, você entender que são necessários, e outros que são estratégicos. Pessoas necessárias, pessoas estratégicas, e aquelas que você vai ter intimidade. Bem, nós vamos ver, de alguma forma, que entre os 12, existiram 3 de um nível de intimidade maior. 3 que se dispunham a estar mais perto de Jesus. Pedro, Tiago e João. Esses 3 participam da transfiguração do monte. Esses 3 participam do momento de angústia no Getsemane. Esses 3 participam da ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo. Somente esses 3 vivenciaram coisas que os outros não vivenciaram. E eu quero perguntar a você nessa noite: você é daqueles que tem um relacionamento com o Senhor na intimidade? Ou simplesmente está ali com uma pauta, com uma agenda de oração, de pedidos, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo e tal. Aquela oração bem prática, formal. Não, queridos, vamos sair dessa lógica. Vamos para uma lógica de uma oração relacional, de intimidade, de amor, de comunhão, de rendição, de entrega, de sacrifício. Lembrando que a ênfase na oração também não é o motivo pelo qual nós oramos, mas aquele a quem nós estamos nos dirigindo. Eu falei sobre isso aqui durante muito tempo no início da pandemia, porque o Espírito de Deus nos trouxe entendimento. Se eu chamar aqui uma pessoa para orar, irmão Sérgio, faz favor aqui, você de novo. Na sexta-feira eu chamei o irmão Sérgio, já pedi para a gente, já estamos aqui certo. Então, eu chamei o irmão Sérgio para fazer aqui uma ilustração e ao distanciamento. Fica lá e fica aqui. Mas olha, veja só, desde o início da pandemia que a gente fala sobre isso, que na oração, o foco não é o motivo da oração, mas é aquele para quem nós estamos orando. Então, por exemplo, se eu falo aqui, irmão Sérgio, eu quero que você ore por Itapetinga. Aí ele vai na mente dele orar por Itapetinga, os problemas de Itapetinga, ele vai contemplar a geografia de Itapetinga, população de Itapetinga, os problemas de Itapetinga, vai contemplar a sede, meio rural, os povoados de Palmares, bandeira do Colônia. Ok. Captou aí? Se eu disser assim, irmão Sérgio, ora pela Bahia, e 417 municípios, conseguisse abarcar a dimensão geográfica, populacional e as questões desse estado, que é também muito grande, de economia diversificada, clima diversificado. Olha para isso, lindo o nosso estado. Você sabia que é a Bahia, e eu me orgulho, quando eu estou em outro estado, tem alguém, você sabe que a gente vai para outro estado, o pessoal começa a fazer igual a Sandra, diz, olha, para lá, qualquer lugar do mundo que você for, se você sentir saudade do Brasil, lembra do mapa da Bahia. Até o mapa da Bahia, as linhas é bem idêntico ao do Brasil. E aí nós temos todo um território do nosso estado bem parecido com o do Brasil no sentido da diversidade. E o Brasil começa na Bahia. Detalhe, está ouvindo você que está me ouvindo aí em outro estado? O Brasil começa na Bahia. Então, meu irmão, Sérgio vai orar pela Bahia. Ele contempla essa dimensão do estado, mas ele
É como se não conseguisse abarcar. Se eu disser, irmão Sérgio, ora pelo Brasil, pronto, o país continental. Ou se eu disser, irmão Sérgio, ora pelo mundo, já viu? Ó, fulano, ora aí pelo mundo. Parece que nós somos incapazes de fazermos uma oração que abarque, que alcance o mundo. Porque o olhar, a ênfase, o foco vai estar no motivo da oração, no problema. Não. O nosso foco ao orarmos é nele. Se você olhar para ele, a grandeza dele, aleluia! Você vai ver que a Terra, o planeta Terra, é menos que um grãozinho de areia. As nações para ele são como gotas d'água em um balde. Pode sentar, meu irmão, obrigado. Eu sei que você está cheio de fé. Se eu der aqui o microfone para orar agora, por todo o planeta, ele vai orar, crendo, amém? Que a oração dele vai chegar. Irmãos, eu sinto isso. Quando eu oro, eu sinto, irmão. Olha que sexta-feira nós oramos aqui pelo Brasil. Quantas vezes eu já orei pelo meu país aqui, que parece uma aflição, uma angústia das problemáticas, e depois você sente assim uma paz no espírito. Sabe? Aquela sensação de que a tua oração chegou ao trono da graça. Irmãos, é bom demais. É bom demais. Então ore contemplando a grandeza de Deus, a dimensão de Deus, e não do problema que você está a enfrentar. Assim Jesus se dirigia. Então aprendemos com ele sim a respeito de oração, com o entendimento de um relacionamento de amor, unidade, intimidade, glorificação, nessa dimensão transcendental que nos eleva para além, a fim de termos a resiliência, a capacidade de superar os enfrentamentos. Oração com a ideia de pertencimento, fé, entrega, sacrifício, amizade, comunhão. E aí, a gente pode se lembrar dos seus ensinamentos. Fechando, Mateus 7,7, a regra áurea da oração, Jesus disse. Regra áurea da oração, pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Batei, batei, e abri-se-vos-á. Regra áurea da oração. É o dever de orar sempre, sem desfalecer. Aí em Mateus capítulo 6, ele vai nos ensinar como orar. Entra no teu quarto, fecha tua porta, ora o teu pai em secreto, teu pai que é confessor. Ele vai ensinar como orar, ele vai ensinar como dar esmolas, ele vai ensinar como jejuar. Recentemente houve muitas críticas aí de irmãos, porque estavam orando nas praças, porque estavam jejuando. A oração coletiva é diferente da oração individual. Jejum coletivo é diferente do jejum individual. Se é coletivo, tem que ter sim uma conclamação coletiva. E aí depois ele ensina a oração do Pai Nosso. E a gente deve orar a oração do Pai Nosso, sim. A oração do Pai Nosso não anula a oração espontânea, pessoal. E nem a oração espontânea, a oração pessoal vai anular a oração do Pai Nosso. Então, se puder, ore a oração do Pai Nosso, ore a sua oração espontânea com tranquilidade. Que aí a gente tem em Jesus não só esse estilo, esse jeito, esse hábito de se relacionar com o Pai por meio da oração, essa dependência, essa comunhão, essa intimidade, mas a gente tem dele os ensinamentos de como orarmos. Então vamos aprender com ele, vamos orar com fé, entendendo que somos dele. Amém? E nada nos faltará. Todos de pé, nós vamos orar no nome de Jesus. Querendo? Pai, muito obrigado pelo teu amor expressado por nós ali na cruz, em que não poupou o teu filho, antes o entregou por nós, como não nos dará por meio dele todas as coisas. Obrigado, Deus, porque não nos negaste o teu filho, o teu único filho, o entregaste por nós. Como prova desse amor, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Obrigado, Jesus, por ter pago o preço, para termos acesso livre, o véu foi rasgado, e nós temos agora acesso livre. Obrigado, Jesus, por ser o sumo sacerdote, está à direita do Pai, e ainda hoje intercede por nós. Não somente oraste por nós, conforme está em João 17,
mas está à direita do Pai e intercede por nós. Como também escrito ali em Romanos 8:34. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos ensinar a ter com o Pai um relacionamento de amor, de intimidade, de rendição, de troca, de entrega, de comunhão, de dependência. Obrigado, Jesus, por nos ensinar com a sua vida. Obrigado, Jesus, por nos ensinar de forma prática e não apenas teórica. Obrigado, Jesus, por dar a nós o exemplo. Espírito Santo, nos ajude a ter uma vida de oração, de maneira a sermos levados a uma transcendência. Meu Deus, esta mudança de dentro para fora, brotada, gerada pelo Senhor e para o Senhor, que nos transpõe da terra para os céus, que nos projeta do presente para o futuro, com a certeza de uma vitória total, plena, absoluta sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás. Obrigado, Senhor, porque por meio de Cristo em oração, como cantamos em fervente oração, quando cântico nós cantamos, obrigado, Jesus, por ter a Ti em oração. Obrigado por ser o nosso amigo. Em Jesus, amigo temos, que ora por nós, conosco, que nos ensina, nos ajuda. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por este prazer, por este privilégio de poder falar contigo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. O Senhor dos Senhores, Criador do céu e da terra. Esse Deus tão grande, imensurável. A mente do homem não é capaz de contemplar a tua grandeza, de mensurar quão excelso, magnífico é o Senhor. Mas o Senhor, apesar desta glória que tem, se importa com cada um de nós. O Senhor se importa com cada um de nós e o Senhor cuida de nós. Oh Deus, manifesta o teu amor para conosco nesta noite. Manifesta a tua graça pelo teu Espírito, enche os corações do teu amor. Ah Deus, em nome de Jesus, alimenta as tuas ovelhas, dá paz com o teu aprisco, sedenta, Pai, nesta noite. Fortalece a que se encontra fraca. Ah Deus, dá saúde à enferma, dá direção a que não tem direção, dá luz a que está em trevas. Ah Deus, em nome de Jesus, Pai, colocamos as nossas vidas nas suas mãos e declaramos que nós somos teus, nós somos do Senhor, ovelha do teu aprisco, povo do teu pasto, ovelha do teu pastoreio. Pai, eis-nos aqui, cuida de nós, nos conduz, Pai, na vereda da justiça, ao passo verdejante, teu manancial de águas tranquilo. Ainda que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, não ficaremos com medo, não teremos nenhum medo, porque a tua mão, teu cajado, a tua vara nos consolam. A Deus, unge a nossa cabeça com óleo, faz transbordar o nosso cálice, Pai. Prepara-nos a mesa farta, Pai. Tira, remove toda e qualquer ansiedade, preocupação e faz enxergar a mesa farta. Ah Deus, dá ordem aos teus anjos para servirem, como deste ordem aos teus anjos para servir ao seu Filho Jesus ali no deserto. Deus, que os teus anjos venham servir a nossa nação, a cada família, a cada estado, a cada cidade. Que os teus anjos venham servir, meu Deus, a nossa geração, as nações que perecem com esta pandemia. Pai, tenha misericórdia de nós.
Em nome de Jesus, Deus, nos perdoa e sara a nossa terra. Converte-nos a Ti, seremos convertidos, Senhor. Deus, abençoe e guarda cada um que cultuou a Ti nesta noite de todo mal. Faz resplandecer sobre cada um o Seu rosto, tem misericórdia de cada um. Pai, sobre cada um levante o Seu rosto, nos conceda paz. E que o Teu amor, que a graça salvadora do Teu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos os presentes que estão cultuando através da internet e com todo o Teu povo espalhado por toda a face da terra, de hoje para todos sempre. Amém e graças a Deus.